got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 3 de julho de 2022. Separei pra essa rodada 11 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 3 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço a sua ajuda, sua moral aí pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra você estar recebendo notificação aí de todos os vídeos que eu lançar aqui dentro do canal BetGreen e quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante, tá galera? O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui no canal e também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então, mete o dedo no like aí para ajudar o BetGreen, que eu vou estar agradecido demais. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar na descrição aqui desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP, tá? Chama lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa rodada de domingo são esses jogos aqui, ó. A gente não vai ter uma grade tão interessante, mas esses aqui são os jogos que eu senti mais confiança para trazer para vocês. E o primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é Campeonato da Noruega, segunda divisão, jogo entre Mijondalen contra Stabæk, jogo 10 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Mijondalen, mas vai ser um jogo bem equilibrado, né? Isso porque o time do Stabæk jogando fora de casa é um time que ainda não perdeu, né? 4 vitórias e 2 empates até o momento nesse campeonato. Enquanto o Mijondalen jogando em casa aí é muito forte, né? 5 vitórias e 1 derrota apenas, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 15 pontos até o momento, né? É um time que está aqui na terceira posição do campeonato, né? E o Stabæk logo na cola aqui em quarto lugar, né? O time do Mijondalen vem de 3 resultados negativos, né? Perdeu as últimas 3 partidas e com isso aí vai em busca de uma redenção aí para poder vencer esse jogo e subir na tabela aí e não se distanciar do líder, que é o Brann, até o momento, né? Então acredito que vai ser um jogo aí bem disputado, com chance de bastante gols e a gente vai ter a oportunidade de assistir gol das duas equipes, né? Ainda mais que o Stabæk jogando fora de casa é muito forte. Então a primeira opção que eu vou estar deixando aqui para vocês é a dica: ambos marcam. Grande chance aí das duas equipes marcarem gols. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols. Grande chance também da gente assistir 3 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro, Série A, o jogo aqui entre Avaí e Cuiabá, né, jogo 11 horas da manhã, jogo que vai ser na casa do Avaí, né, o Avaí jogando em casa na ressacada é muito forte, né, se a gente for puxar aqui os últimos 10 jogos, a gente vê que a equipe só perdeu 2, né, venceu 5 e empatou 3, é uma equipe muito enjoada quando joga em casa, né, tanto é que no último jogo jogando em casa, conseguiu um empatezinho aí contra o líder Palmeiras, né, em 2-2, então é uma equipe enjoada. O Cuiabá, por sua vez, dos últimos 5 jogos aí jogando fora de casa, perdeu 4 partidas e venceu apenas uma, né? No confronto aí dos últimos 10 jogos jogando fora de casa aí, a gente vai ver que o time tem 7 derrotas, 1 empate e 2 vitórias apenas, né? É um time que não tem um retrospecto muito bom nesse campeonato. Na classificação aqui, se a gente for ver, o time do Avaí está numa posição melhor, né? 11º lugar aqui, né? Com 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. E o Cuiabá está na zona do rebaixamento, com apenas 3 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, né? Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, né? A opção, na minha opinião, mais viável aqui é a dica: casa vence com empate anula, né? Nossa primeira opção. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí o mais de 1,5 gols. Grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 para o time da casa, 2-1 para o Avaí. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter aqui Noruega da primeira divisão, né? A gente vai ter o jogo entre HamKam contra Molde, jogo que acontece aí 1h da tarde. Na minha opinião, um jogo muito bom aí para gols e também o favoritismo aqui do Molde, né? O Molde aí que está em segundo lugar nesse campeonato, pode pegar a liderança aí, porque o time tem 11 partidas, o Lillestrøm, que é o líder, já tem 12, né? Então o time do Molde vencendo aí vai a 28 pontos e pega a liderança do campeonato, né? E a gente vai ver que o time vem de 5 vitórias seguidas, né? O time tá bem embalado aí, né? Enquanto o HamKam tá aqui no meio da tabela em 10º lugar com 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. É um time que empata bastante, vem de 2 vitórias seguidas, né? E com isso aí a gente vai ter grande chance aí de assistir um jogo aberto, com chance de bastante gols e gols para as duas equipes também, né? Então, primeira opção que eu vou estar deixando aqui para vocês é o mais de 2,5 gols. Grande chance da gente assistir 3 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo, ambos marcam. Grande chance aí da gente assistir gol das duas equipes. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 fora, 3-1 pro Molde. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Norueguês Primeira Divisão, jogo entre Viking contra Rosenborg, jogo 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Viking. O Viking que está numa posição melhor do que o Rosenborg, né? O time está em terceiro lugar aqui com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, vem de 3 derrotas seguidas, né? Dos últimos 5 jogos não venceu, são 2 empates e 3 derrotas, né? Então, querendo ou não, o time caiu de produção aí nesses últimos 5 jogos, enquanto o time do Rosenborg vai oscilando, né? Dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É uma equipe de tradição, né? Uma equipe muito forte. Se a
gente for puxar o histórico aqui do confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio, né? São 3 vitórias do Viking e 2 vitórias do Rosenborg, e nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, né? Eu particularmente não apontaria favoritismo aqui para nenhuma das equipes. O Viking tá fazendo a campanha muito boa, tá numa posição melhor, e o Rosenborg é uma equipe de grande tradição, uma equipe muito forte, mas eu particularmente acredito aqui que não vale a pena a gente focar aqui na vitória do time da casa, ou até mesmo pro time visitante. Então o melhor mercado que tem aqui é o mercado de gols, e até mesmo aí para as duas equipes marcarem gols, né? Então a primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é a dica ambos marcam, grande chance da gente assistir gol das duas equipes. Segunda opção aqui, o mais de 2,5 gols, grande chance aí da gente assistir pelo menos 3 gols nessa partida. Aqui, placar para esse jogo, galera, eu arriscaria aqui um 2-1 pro Rosenborg, mas pode acontecer também um 2-2 aqui talvez, né? Mas vamos 2-1 Rosenborg aí, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Brasileirão Série A, jogo entre Atlético Goianiense contra São Paulo, jogo 4 horas da tarde. Esse jogo aqui vai ser bem interessante para gols, né? O São Paulo aí jogando fora de casa, acredito que tem favoritismo, ainda mais que o Atlético Goianiense tem um jogo importante aí, né? O jogo de volta contra o Olímpia, o primeiro jogo ficou 2-0 pro Olímpia, então o Atlético Goianiense precisa aí reverter essa situação e não vai ser um jogo tão fácil, e com isso pode ser que resolva poupar alguns jogadores contra o São Paulo, né? O São Paulo, por sua vez, já tá com a vida completamente resolvida, venceu fora de casa a Universidade Católica por 4-2, né? Então, entre aspas, assim, já está completamente garantido na próxima fase da Sul-Americana. E é uma equipe forte, né? Uma equipe que do meio para frente ali está jogando direitinho. Na classificação aqui a gente vai ver que o São Paulo está em 8º lugar com 19 pontos, enquanto o Atlético Goianiense está com 17 pontos aqui em 13º lugar, né? O São Paulo jogando fora de casa nesse campeonato não tem um desempenho legal, ainda não venceu, né? São 5 empates e 2 derrotas. E o Atlético Goianiense, por sua vez, jogando em casa, tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Acredito que vai ser um jogo muito bom para gols, né? Acredito que o Atlético Goianiense jogando em casa aí tem chance de, quem sabe, marcar um golzinho, e o São Paulo aí tem chance de, quem sabe, marcar 1 ou 2 gols nessa partida, né? Com isso a gente vai com a primeira opção aqui, que é a dica, mais de 1,5 gols. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aqui fora ou empate, né? São Paulo ou empate, também tem grande chance de bater. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro São Paulo, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Brasileirão Série B. A gente vai ter o jogo entre Vasco e Sport Recife, jogo 4 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Vasco. O Vasco que perdeu a invencibilidade na última rodada, né? Perdeu aí pro Novo Horizontino por 2-0, né? O Novo Horizontino jogando em casa aí, jogou muito bem, conseguiu tirar a invencibilidade do Vasco, que era o único, né, que estava invicto. Mas a gente vai ver aqui que o Vasco jogando em casa ainda está invicto, né? 6 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 10 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Enquanto o time do Sport Recife jogando fora de casa não faz assim uma campanha tão boa, né? Fora de casa, o time em 8 partidas venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu 3. 4 gols marcados e 6 gols sofridos, né? Uma equipe que tem um ataque bem fraquinho quando joga fora do seu território. E com isso aí, acredito que o Vasco aqui tem grande favoritismo para vencer, ainda mais jogando em casa, né? Então com isso a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira opção que eu acho bem mais viável é a dica, casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, acredito que vai ser jogo para poucos gols, então a gente pode estar pegando aqui o menos de 2,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro Vasco. Agora vamos para mais um jogo, agora Brasileirão Série C, a gente vai ter um jogão aqui na Série C, né, Remo contra Paysandu, jogo que acontece 5 horas da tarde, o jogo vai ser bem equilibrado entre essas duas equipes, né, a gente vai ver que na classificação o Paysandu tá à frente, né, tá aqui em segundo lugar, tem chance de pegar a liderança de forma momentânea, isso porque o Mirassol também vai jogar, né, e o time tá com 22 pontos, né, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados, 11 gols sofridos, enquanto o Remo tá aqui, né, no meio da tabela em 11º lugar, com 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 17 gols marcados e 14 gols sofridos. Nesse confronto aqui a gente vai ter um equilíbrio muito grande, galera. Eu particularmente não apontaria um favorito aqui. Eu acredito que o melhor mercado que tem aqui é o mercado de gols. Acredito que vai ser partida para 2 gols ou mais, né? Ainda mais que são duas equipes que têm um ataque efetivo. E com isso aí a gente pode estar indo com a primeira opção aqui, que é a dica, mais de 1,5 gols. Mais de 1,5 gols aí, bem interessante para esse jogo. E segunda opção aí, para a gente dar uma arriscada, ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo, colocaria aqui um empate de 1-1. Agora vamos para mais um jogo, agora Brasileirão Série A, jogo entre Coritiba e Fortaleza, jogo que acontece 6 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Coritiba, no Couto Pereira, e acredito que é um jogo aí interessante para gols também, né? A gente vai ver que Coritiba até o momento aqui tá beirando a zona do rebaixamento, né? Tá aqui com 15 pontos, 4 derrotas seguidas, né, dos últimos 5 jogos, enquanto Fortaleza é o lanterninha do campeonato, né? Venceu apenas 2, empatou 4 e perdeu 8, dos últimos 5 jogos só conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e nesse jogo aí o Coritiba jogando em casa aí tem um pouquinho de força, né? Porque a
até o momento o time em 7 partidas jogando em casa venceu 4, empatou 1 e perdeu apenas 2, né? Então é uma equipe que costuma jogar bem quando joga no seu território. Perdeu o clássico para o famoso Atletiba, né? Contra o Atlético Paranaense, perdeu por 1-0 e antes disso tinha perdido para o Palmeiras, né? Que o Palmeiras tem uma equipe muito forte, a gente nem releva muito isso, mas perdeu o Palmeiras aí por 2-0. Então são as únicas 2 derrotas do time do Coritiba jogando em casa. Enquanto o Fortaleza jogando fora de casa, a gente vai ver aí que venceu apenas uma, que foi contra o Flamengo, né? Uma vitória até surpreendente na época, né? Mas o Flamengo estava em crise, mas foi a única vitória do time jogando fora de casa. 5 derrotas aí nesse campeonato aí até o momento jogando fora de casa, 8 gols marcados e 13 gols sofridos, né? Então é uma equipe que não costuma ter um bom desempenho quando joga fora do seu território. E com isso aí a gente vai ter 2 opções, né? A primeira opção que eu acho bem mais interessante, né? Bem mais segura, é o mais de 1 gol e meio, né? Grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aí casa ou empate, né? Que tem grande chance aí do Coritiba vencer ou talvez um empate. Então, segunda opção aí, casa ou empate. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 casa, 2-1 pro Coritiba. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato do Chile, primeira divisão, jogo entre a Universidade Católica contra o time do Coquimbo, jogo que acontece 6h30 da tarde, o jogo vai ser na casa da Universidade Católica, e na minha opinião aí tem grande favoritismo para vencer, né? A equipe não faz uma campanha tão boa, né? Perdeu bastante, né? 8 derrotas, 1 empate e 6 vitórias, mas o time do Coquimbo aí vem de uma sequência muito ruim, né? 4 derrotas seguidas, venceu apenas 3, empatou 3 e perdeu 9. É uma equipe que tem a defesa bem frágil, né? Pior defesa do campeonato aí com 31 gols sofridos e 18 gols marcados, né? Nesse confronto direto aqui, a Universidade Católica, quando joga em casa, aí costuma ter favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 2. E nesse jogo aqui acredito muito no favoritismo do time da casa, né? Não vive uma campanha, assim, uma temporada tão boa, né? Um início de campeonato aí bem fraco, mas acredito que a Universidade Católica aí tem favoritismo para vencer esse jogo aí e vai conseguir esses 3 pontos. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio, grande chance de sair 2 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Brasileiro Série C, jogo entre Ipiranga e São José, jogo que acontece 7 horas da noite. Esse jogo aqui vai ser muito interessante para gols também, né? Isso porque o São José tem um ataque muito efetivo, né? São 20 gols marcados e 14 gols sofridos. Enquanto o Ipiranga tem 12 gols marcados e 11 gols sofridos, né? O Ipiranga aí tem o seu fator casa, que é muito forte, né? A equipe aí não costuma perder muitos jogos jogando no seu território, né? Nesse campeonato até o momento fez 6 partidas jogando em casa, venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Enquanto o São José jogando fora de casa não costuma ter um bom desempenho, né? Apenas 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. 7 gols marcados e 10 gols sofridos jogando fora do seu território. Com isso a gente vai ter aqui um equilíbrio muito grande, né? Eu particularmente não apontaria favorito, né? Mesmo o São José está numa posição melhor, eu acredito que não tem tanto favoritismo assim, né? Ainda mais que a diferença é apenas de 1 ponto. Então a gente pode estar focando no mercado de gols aqui, que é muito mais seguro, né? Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. E a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica mais de 1 gol e meio. Segunda opção para esse jogo, arriscaria que o ambos marcam. Grande chance da gente assistir gol das 2 equipes. Placar para esse jogo, colocaria um empate de 1-1. Agora vamos para o nosso último jogo, o jogo do Campeonato dos Estados Unidos, né, a Major League Soccer, famosa MLS, jogo entre Sport Kansas City contra o New York Red Bulls, jogo que acontece 9 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Sport Kansas City, e nesse jogo aqui a gente vai ter um equilíbrio muito grande, só que é aquilo, né, o Sport Kansas City precisa muito dessa vitória para poder subir na tabela, né, a equipe não faz a campanha tão boa, está em penúltimo lugar aqui na Conferência Oeste, né, enquanto na Conferência Leste o New York Red Bull é o segundo colocado, né, vai em busca aí dessa liderança, tá com a mesma pontuação aí do Montreal, com 20 pontos. Então vai ser assim um jogo com valores invertidos, né? O Sport Kansas City precisando vencer para poder subir um pouco na tabela e o New York Red Bull para poder pegar a liderança, né? Então eu particularmente acredito que esses jogos assim é muito complicado, é mais complicado para a gente focar na vitória do time da casa do que quando a gente pega confronto assim de equipes que estão mais na parte de cima da tabela, né? Então quando são assim jogos com a equipe lá em cima contra uma equipe lá de baixo é bem complicado, né? Então nesse jogo aqui eu acredito que o melhor mercado que tem é o mercado de gols e até mesmo ambos marcam, né? A gente vai ver aqui que o New York Red Bulls tem 28 gols marcados e 20 gols sofridos, e o Sport Kansas City aqui tem 16 gols marcados e 32 gols sofridos, né? A defesa bem frágil. Com isso a gente vai ter 2 opções aqui, né? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é o mais de 2 gols e meio, grande chance de sair 3 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo, ambos marcam, grande chance das 2 equipes marcarem gols. Placar para esse jogo colocaria 2-1 fora.
Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que seja um domingo abençoado aí para vocês, para toda a sua família, e que a gente possa lucrar aí muito nesse domingão para fechar a semana bem. Agora eu vou estar lançando para vocês aí os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, e o primeiro bilhete é esse daqui, ó.